Good evening. Boa noite. I love to preach, Eu amo pregar, but tonight is not going to be a sermon. mas esta noite não será um sermão. I want to share with you some practical principles of leadership. Eu quero compartilhar com vocês alguns princípios práticos de liderança. These have come from research from many places in the world, Esses princípios vieram de uma pesquisa feita em muitos países do mundo, listening to stories of effective leaders ouvindo também histórias de líderes eficazes and trying to implement these features of leadership in my own life and ministry. por meio das tentativas de implementar esses princípios em minha própria vida. I hope this will be helpful to you. Eu espero que seja útil para você. I want to help you to not make some of the mistakes that I've made. Meu intento é que você não venha cometer os erros que eu cometi. All of us want to be the most effective leaders we can possibly be. Cada um de nós deseja ser o líder mais eficaz que pode ser. And tonight we're talking about transformational leaders. E hoje vamos falar sobre líderes transformacionais. How can we challenge injustice? Como podemos desafiar a injustiça? How can we fight for righteousness? Como podemos lutar, batalhar pela retidão, pela justiça? Successful in resisting those injustices that plague our lands. E eu espero que esses princípios ajudem você a ser o tipo de líder que vai combater as injustiças de nossos dias. The QR code will lead you to the full PowerPoint presentation for the whole seminar. E esse QR Code que você tem ali na tela, se você apontar a câmera do seu celular, você vai poder baixar todo o material desta conferência desde a sua primeira noite, num arquivo de PowerPoint ou PDF. We will not be able to talk about each of those slides. Nós não vamos conseguir cobrir todos os slides. But first, tonight I want to give an overview of some of the highlights. Esta noite eu vou apenas dar um panorama, alguns destaques. First, let's look at the first slide, which is the conference overview. Vamos naquele primeiro slide que passa ali o panorama do que seria a conferência, os quatro temas, perdão. To be an effective leader, three things are essential. Para sermos líderes eficazes, três coisas são essenciais. We must be passionate, Precisamos ser apaixonados, we must be effective, precisamos ser efetivos and we must be strategic. e precisamos ser estratégicos. The first night we talked about being passionate. Na primeira noite falamos sobre termos paixão, sermos apaixonados. Look at slide number 4. Olha o slide número 4. Yeah. How do we live with passion? Como vivemos com paixão? Jesus said, "You will know the truth, and the truth will make you free." Jesus disse: vocês conhecerão a verdade os libertará. The next slide is transformation precedes passion. Depois também falamos de que a transformação precede a paixão. We cannot be passionate until God changes our heart. Não podemos ter essa paixão a não ser que Deus transforme nosso coração primeiro. Many of you heard me talk about William Wilberforce. Muitos de vocês aqui me ouviram falar sobre William Wilberforce. He's the namesake of our organization. Ele é a pessoa que dá o nome da nossa organização. We're 21 Wilberforce. Nossa organização se chama Wilberforce 21. We want to do in the 21st century what he did in the 19th century. Nós queremos ser no século 21 o que o Wilberforce foi na época dele. He fought to abolish slavery. Ele lutou pela abolição da escravidão. It took him his whole life, Levou a vida dele inteira, but he was successful. mas ele acabou sendo bem-sucedido no final. We're fighting to overcome religious persecution. E nós temos lutado para superar a perseguição religiosa. We pray that you'll join us in that fight. E nós oramos para que você se una a nós nessa batalha. But that may not be your passion. Mas talvez essa não seja a sua paixão.
Your passion may be human trafficking. Talvez a sua paixão diga respeito ao tráfico humano. God may call you to be a missionary. Talvez Deus tenha chamado você para ser um missionário. You may be the first one to share the hope of Christ with a whole people group. Talvez você seja aquela primeira pessoa a chegar num grupo étnico que nunca ouviu falar de Jesus para ouvi-lo pela primeira vez. If we're going to make a difference in the world, we must be passionate. Se queremos fazer a diferença no mundo, precisamos ter paixão. And passionate not to be wealthy Não é uma paixão por sermos ricos or famous, ou famosos, but effective. mas efetivos, eficazes. How can we resist injustice? Como podemos resistir à injustiça? Clarifying your calling. Esclareça o seu chamado, torne seu chamado um pouco mais claro. Esse é o título do slide. Philippians 3:12. Filipenses 3:12. Number 13. 13, slide 13. In Philippians 13, I press on that I may lay hold of that which Christ has laid hold of for me. O texto de Filipenses 3:12 diz assim: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. God has a kingdom assignment for you. Deus tem um lugar no reino de Deus para você ocupar. My assignment is different from Curtis's assignment. O meu papel no reino de Deus é diferente do papel do Curtis. It's different from Samuel's É assignment diferente do papel do Samuel or Pastor John. ou do pastor João. He has a unique kingdom assignment for you. Deus tem um lugar único no reino de Deus para você ocupar. God has provisions for your kingdom assignment. E Deus provê os recursos necessários para aquela posição que você vai ocupar. Many of the days will be very difficult days. Mas muitos dos dias que enfrentaremos serão dias difíceis. But God has already anticipated that. Mas Deus já se antecipou a esses dias difíceis. And He has provisions for you before you even need it. E Ele já deu a você provisões para suprir suas necessidades antes de você as ter. I would hate to live my whole life and then look back and realize I missed out on my kingdom assignment. Eu detestaria viver toda a minha vida e depois olhar para trás e ter perdido esse lugar que eu deveria ter ocupado no reino. Pray that God will let you be right in the center of His will. Ore para que você esteja exatamente naquele lugar e que Deus deseja que você esteja. But it's not enough just to be passionate. Mas não é o bastante apenas ser apaixonado. We must also be good. Nós também precisamos ser bons, ser excelentes. How can we lead with excellence? Como podemos liderar com excelência? I want to introduce you to 5 important practices for effective leaders. Eu quero apresentar a você 5 práticas importantes da liderança. É um slide que tem 18. círculos com Yes. é esse mesmo. There are 5 practices that are very important for us to be effective. Há 5 práticas que são muito importantes para que sejamos efetivos, eficazes em nossa liderança. Last night we examined the first one at the top, which is model the way. E ontem à noite falamos sobre o primeiro lá que está no alto, modele o caminho. The second one is inspire a shared vision. E o segundo é inspire uma mudança, uma visão compartilhada. Then challenge the process. Depois, desafie o processo. Enable others to act. Permita que outros ajam And encourage the heart. e encoraje o coração. All 5 of these are important. Todas as 5 são importantes. As a leader, you may have 1 or 2 of these that you do better than others. E como líder, talvez você pratique melhor uma ou duas dessas 5 coisas. But be sure that on your team you have someone who excels in each of these 5 practices. Mas então se assegure que na sua equipe haja pessoas que vão cobrir essas áreas em que você não é tão bom. On slide 23, we must lead with competence. No slide 23, nós precisamos liderar com competência. 2 Timothy 2:15, 2 Timóteo 2,15.
Be diligent to present yourself as approved unto God, Seja diligente em apresentar-se a si mesmo perante Deus aprovado, a workman who does not need to be ashamed, como obreiro que não tem de que se envergonhar, accurately handling the word of truth. que maneja bem a palavra da verdade. If God called you to be a doctor, Se Deus chamou você para ser um doutor, um médico, wouldn't you want to be the best doctor around? será que você não gostaria de ser o melhor médico da sua região? If God's called you to be a preacher, Se Deus chamou você para ser um pregador, be the best preacher you can possibly be. seja o melhor pregador que você puder ser. Immerse yourself into God's word. Baptize yourself into God's word. A palavra em português me faltou. Mergulhe na palavra de Deus. Fill your mind with His word. Encha a sua mente com a palavra de Deus. Fill your heart with His word. Encha o seu coração com a palavra de Deus. And preach His word accurately. E pregue a palavra de Deus de forma ajustada, de forma adequada. If we're going to be a leader, we must model the way. Se queremos ser líderes, precisamos modelar o caminho. That's that first of these practices. E esta é a primeira dessas práticas. In 2 Timothy 2:2, Em 2 Timóteo 2:2, we see 4 generations of leaders. nós vemos 4 gerações de líderes. Paul taught Timothy, Paulo fala a Timóteo. and he told Timothy to teach others E ele disse a Timóteo que liderasse outros, who would become teachers of others. que se tornassem então líderes de outros. We must, as leaders, tell other people to follow us while we follow Christ. Como líderes, nós precisamos pedir para que pessoas nos sigam assim como estamos seguindo a Cristo. We may have hundreds of people who hear us preach or teach, Talvez tenhamos centenas de pessoas que estejam acostumadas a nos ouvir pregando ou ensinando. but we need a few people that we pour our lives into. Mas precisamos separar algumas poucas pessoas para transbordar nossa vida nelas. Teach them what God is teaching us, Ensine a essas pessoas o que Deus tem ensinado a vocês, so that they will teach other people also. para que essas poucas pessoas sejam capazes de ensinar outros também. Look at the credibility. Credibility is the foundation of leadership. A credibilidade é o fundamento da liderança. The first law of leadership is this: A primeira lei da liderança é a seguinte: if you don't believe in the messenger, you will not believe the message. se alguém não acredita no mensageiro, não vai acreditar na mensagem. If people can't trust you, they will not trust what you're saying. Se as pessoas não puderem confiar em você, não vão confiar naquilo que você estiver pregando. If we say be honest, then we must be honest ourselves. Se dizemos às pessoas para serem honestas, nós também, primeiro, precisamos ser honestos. If we say be kind, then we must be kind ourselves. Se dissermos às pessoas, sejam gentis, nós primeiro precisamos ser gentis. If you don't believe in the messenger, you will not believe in the message. Se alguém não acreditar no mensageiro, não vai acreditar na mensagem. The second law of leadership is this: E a segunda lei da liderança é a seguinte: do what you say you will do. faça o que você disse que faria. It frustrates our followers if we say one thing and then do not follow up with it. Nossos seguidores ficarão muito frustrados se nós dissermos algo que faremos e não o fizermos. Whether you're a pastor, Seja você um pastor, teacher, um professor, or mother or father, ou até mesmo um pai ou uma mãe. do what we say we will do. Diga o que você disse que faria. Emergent leaders must clarify what our values are. Líderes que transformam precisam esclarecer os seus valores. What are our non-negotiable beliefs? Quais são os seus valores inegociáveis? Slide number 31. 31, o slide Yeah. 31. What are your non-negotiable beliefs? Quais são os seus valores inegociáveis? Eu acho que é That's um the antes wrong desse. one, yeah. 31, that's not Okay. the right one there. Essa é uma amostra de valores ali, mas eu acho que talvez seja um slide anterior. Líderes emergentes Yeah. precisam esclarecer os seus valores. Okay. Devem deixar claros os seus valores. Ótimo.
What are those things that keep you awake at night? Quais são aquelas coisas que fazem você ficar acordado à noite? Curtis and his wife have a burden for unborn children. Curtis e a esposa dele têm um peso de coração a respeito de crianças que ainda não nasceram. They have fought for right to life issues. Eles têm batalhado pelos direitos do nascituro. They fought for just laws, laws that are just, Têm lutado por leis que sejam justas, laws that will protect unborn children. leis que venham a proteger a criança não nascida. They've spoken to politicians about that. Eles já falaram com políticos a respeito disso, Speak in churches about that. já falaram em igrejas a respeito disso. They've attended marches where people were rallying around right to life issues. Eles já estiveram em vários debates para lutar por esse assunto. What are you passionate about? Qual é a sua paixão? We've got to know what our non-negotiable values are. Precisamos conhecer quais são os nossos valores inegociáveis. I believe the Bible is the Word of God. Eu creio, por exemplo, que a Bíblia é a palavra de Deus. I believe that Jesus is the Son of God. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. I believe He died on the cross, Creio que Ele morreu na cruz, was raised from the dead, ressuscitou dos mortos, sent the Holy Spirit to indwell us. e enviou o Espírito Santo para habitar em nós. He's coming back. Ele voltará, There will be a day of judgment que haverá um dia de julgamento with heaven and hell as consequences. que terá o céu e o inferno como consequências. That's what I believe. O que eu creio, o que você crê, I can't compromise that belief, essas são minhas crenças, eu não posso negociá-las, whether it's popular or not popular, mesmo que sejam populares ou impopulares, whether it's legal or not legal. mesmo que sejam legais ou ilegais. On an average, 20 Christians are killed every day. Em média, 20 cristãos são mortos no mundo todos os dias, Because they believe those principles. porque eles acreditam nessas coisas. What are those things that breaks your heart? E quais são aquelas coisas que partem seu coração? We need to know what our values are. Nós precisamos saber quais são os nossos valores. What kind of person are you willing to follow? Que tipo de pessoa você está disposta a seguir? When you're looking for a leader, what qualities are you looking for in that leader? Quando você está buscando um líder para seguir, que qualidades você busca nesse líder? A study was done throughout a number of nations, dozens of nations, Foi feito um estudo em dezenas de nações, dozens of ethnicities, em dezenas de etnias diferentes, men and women, entre homens e mulheres, different societies. sociedades completamente diferentes umas das outras. They had a list of about 60 different values. E chegaram à conclusão nesse estudo de cerca de 60 valores diferentes. Some were leaders in business, Essa pesquisa foi feita com in líderes the do economy. mundo, dos negócios, da economia, some in government, líderes governamentais na política, some in nonprofits. líderes do terceiro setor. They said, of these 60 values, what are the 4 most important to you? E aí chegaram a 60 valores especiais ali do mundo dos negócios, e então pesquisaram quais são os 4 principais que mais aparecem. These 4 qualities always came to the top. Essas 4 coisas sempre apareceram no topo dessa pesquisa. We want leaders who are honest, Nós precisamos de líderes que sejam honestos, who are futuristic, que olhem para o futuro, ou sejam futuristas, who are inspiring, que sejam inspiradores and are competent. e competentes. Those 4 were far more recognized than all of the rest of the values that were down here. Dentre todos aqueles 60 principais valores que apareceram na pesquisa, esses 4 apareceram sempre como os 4 principais. Some of you may be leading a church staff Talvez with several você- members. Talvez você seja um líder, um pastor sênior que lidera uma equipe pastoral. Some of these will be volunteers, Talvez alguns sejam voluntários. and some of these will be paid staff members. Talvez alguns membros de sua equipe sejam remunerados, outros voluntários. But look for these 4 things. Mas procure essas 4 coisas. Find those who will be honest,
Quando você buscar alguém para compor a sua equipe, busque alguém que seja honesto, future looking or futuristic, que seja futurista, ou seja, que enxergue o futuro, inspiring, inspirador and competent. e competente. Let me give you some characteristics of leaders who model the way. E permita-me compartilhar algumas características do líder que modela o caminho. Leaders that we're talking about are those who look out of the window to see who to give credit for when things are going well. Líderes são aqueles que estão procurando sempre, quando as coisas vão bem, alguém para lhe dar o crédito. But when things go bad, they look in the mirror and see what they did wrong. Quando eles querem dar o crédito a alguém por algo que se saiu bem, eles olham pela janela, mas quando algo se sai mal, eles olham no espelho. Good leaders don't brag on themselves. Bons líderes não ficam se gabando. Good leaders brag on the team. Bons líderes se gabam de sua equipe. Learn how to give credit to other people Aprenda a dar crédito a outros and be willing to accept blame when things don't work well. e a ser disposto de aceitar a culpa quando algo dá errado. Okay, the first principle Esse é o primeiro princípio. was model the way. Foi modele o caminho. 18, back to 18. 18, volta no 18, aquelas bolinhas lá, os círculos. Yeah. Isso. Now let's look at the second practice. Agora vamos olhar a segunda prática. How can we inspire a shared vision? Como podemos inspirar uma visão compartilhada? Jesus gave the disciples a vision. Jesus deu uma visão aos discípulos. He was about to ascend to the Father. Ele estava prestes a ascender até o Pai. He didn't just say, do the best you can. Ele simplesmente não disse aos seus apóstolos: façam o melhor que puderem. He gave them a strategy. Ele lhes deu uma estratégia. He said, you'll receive power when the Holy Spirit comes on you. Ele disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. And you will be my witnesses E vocês serão minhas testemunhas. in Jerusalem, Em Jerusalém, in Judea, na Judéia, Samaria, Samaria, and into the ends of the earth. até os confins da terra. He gave them a vision. Ele lhes deu uma visão. Can you imagine how afraid they were? Agora você consegue imaginar o quão assustados eles estavam? Peter would have said, I'm a fisherman. Pedro poderia ter dito: mas Jesus, eu sou um pescador. And Matthew would say, I'm a tax collector. Mateus pode ter dito: eu sou um cobrador de impostos. Simon would have said, I'm a soldier. Simão, Zelote, pode ter dito: eu sou um soldado. And yet Jesus said, you are going to take the gospel to the ends of the earth. E mesmo assim Jesus disse a esses apóstolos: vocês são aqueles que vão levar o meu evangelho até o fim do mundo. What is your vision for your life? Qual é a sua visão para a sua vida? What do you want God to do through you that will make a difference in the world? O que você quer que Deus faça por intermédio de você e que fará diferença no mundo lá fora? And what vision will you share with the people that you lead so that they collectively will have an impact in the world? E qual é a visão que você vai compartilhar com a sua equipe para que esses objetivos sejam cumpridos de forma coletiva? I want to show you three things that are important to establish a vision. Eu quero compartilhar com vocês 3 coisas que são importantes para estabelecer uma visão assim. You see at the top there's the word passion. Veja ali naqueles círculos que no alto tem a palavra paixão. To the right it says resources. À direita tem recursos. To the left it says talents. E à esquerda tem talento. And right in the middle is the word vision. E bem no centro tem a palavra visão. I didn't draw these circles very well. Eu não desenhei muito bem esses círculos ali. Vision should be right in the middle of the confluence of all 3 of these circles. Visão deveria estar exatamente no centro, na interseção dos outros 3 círculos. You don't just start with a vision. Você não simplesmente começa com a visão. You've got to ask 3 important questions. Para chegar à sua visão, você precisa antes fazer 3 perguntas importantes. What are we passionate about? Qual é a sua paixão? Acerca do que você é apaixonado?
What are our resources? Quais são os meus recursos? What are our talents? E quais são os meus talentos? And after we answer those three questions, E depois de você responder essas três perguntas, right in the middle of those Bem- is our vision. bem no meio, na interseção dessas três coisas, estará a sua visão. I want to share a personal experience with you. Eu vou compartilhar uma experiência pessoal com vocês. I was asked to be executive director of Texas Baptist. Eu fui convidado a ser o diretor executivo dos Batistas do Texas. We had 400 people on our staff. Nós tínhamos 400 pessoas em nossa equipe. Our budget was about $50 million a year. O nosso orçamento era de cerca de 50 milhões de dólares por ano. In addition to that, we had 8 universities. E, além disso, nós tínhamos 8 universidades. We had missionaries on 125 different college campuses. Nós tínhamos missionários em 125 postos de missão e campos missionários diferentes ao redor do mundo. When I was hired, they asked me, "What do you think about that?" E aí, quando falaram comigo, me perguntaram: o que você acha disso? I said, "It sounds like a swamp, and I think we ought to be a river." Eu disse: isso tudo parece para mim como um pântano, água parada. E eu creio que nós precisamos transformar tudo isso em um rio. We were all over the place, Nós estamos em todo lugar, but we weren't reaching our budget. mas quando a gente olha para o nosso orçamento, We weren't training our leaders, nós estamos treinando os nossos líderes. and we needed to find out what we did better than anyone else. Nós temos que olhar para isso tudo e nos certificar que nós estamos fazendo melhor do que qualquer outra pessoa faria no nosso lugar. We had to ask ourselves, what is the kingdom assignment for Texas Baptist? Nós precisamos antes nos perguntar qual é o papel que os batistas do Texas têm no reino de Deus. We asked about 40 leaders to come together for 3 days. E durante 3 dias nós convidamos cerca de 40 líderes para se reunir conosco. We had big whiteboards on the wall. Nós colocamos alguns quadros brancos assim para escrever coisas neles durante essas reuniões. I asked, what are we passionate about? Eu perguntei: qual é a nossa paixão? Acerca do que estamos apaixonados? And so they mentioned dozens and dozens of things that we were passionate about. E aí as pessoas escreveram no quadro dezenas e dezenas de coisas sobre as quais estamos apaixonados. So then I said, what are the 10 things on this list that we are most passionate about? E aí eu perguntei: de tudo isso que vocês escreveram, quais são as 10 coisas acerca das quais estamos mais apaixonados? And then I said, let's get it down to 3. E depois, vamos ainda cortar e chegar somente a 3. We did the same thing when we were talking about resources. Nós fizemos a mesma coisa quando estávamos conversando acerca de recursos. The same thing when we were talking about the things that we did well, our talents. E também fizemos a mesma coisa quando estávamos conversando acerca dos nossos talentos, as coisas que fazemos bem. We started with dozens, Começamos com uma dezena, narrowed it down to maybe 10, depois reduzimos a aproximadamente 10, and then narrowed it down again to about 3. e aí estreitamos novamente até chegar a 3. I've used the same process when I go as a new pastor of a congregation. Quando eu fui convidado para ser o novo pastor de uma congregação, eu passei por esse mesmo processo. We used this same process when we started 21 Wilberforce. E quando começamos a organização Wilberforce 21, nós passamos também por esse mesmo processo. After you answer all 3 of these questions, Depois de responder a todas essas 3 perguntas, then you can find out what your kingdom assignment is for your organization. só então você vai ser capaz de encontrar aquele lugar no reino que somente a sua organização pode ocupar. These are the 3 questions that you ask. Essas são as 3 perguntas que você precisa fazer. Visualização. You may read. What stirs your greatest passion? Qual é a sua maior paixão? O que mexe mais com você? The second one is, when are you at your best? E a segunda é: quando você está no seu melhor? Em que momento você reconhece que você está em sua melhor forma, a melhor atuação? And then the third one is, what are your resources? E a terceira é: quais são os seus recursos? Let's look at recognizing our passions.
Vamos agora passar para reconhecendo suas paixões ou nossas paixões. We cannot manufacture passion or motivate people to feel passionate. Nós não podemos fabricar a paixão, nem motivar as pessoas a se apaixonarem por algo. We only discover what ignites our passion and the passions of those around us. Nós apenas descobrimos o que aciona a paixão no coração das pessoas. What are you passionate about? A respeito daquilo que você está apaixonado. We ask Texas Baptists, what are you passionate about? Nós perguntamos aos batistas texanos, qual é a paixão de vocês? And what do we want our churches to be passionate about? Acerca do que queremos que nossas igrejas estejam apaixonadas? And what are those passions that are unique to our ministry? Quais são as paixões únicas ou que são únicas ao nosso ministério? I know some of the passions of Brazilian Baptists. Eu sei algumas paixões que os batistas brasileiros possuem. You're passionate about missions. Vocês são apaixonados por missões. We saw national missions. Nós vimos missões nacionais. Today we learned about your international missions. Hoje nós tivemos conhecimento também ali com a Junta de Missões Nacionais acerca daquilo que vocês fazem internacionalmente. About 100 years mundiais, perdão. About 100 years ago, that aqui no Brasil começou com um casal de missionários que saiu lá do Texas para vir a seu país. Bill and Ann Bagby. William e Anna Bagby. They reached some people. Eles alcançaram algumas pessoas. They reached some other people. Alcançaram mais alguns. And today you have about 2.5 million Brazilian Baptists across this great nation. E hoje vocês têm cerca de 1,5 milhão de batistas ao redor de todo o país. How do we recognize our passion? Como a gente consegue então reconhecer a nossa paixão? And then what is our resource engine? What are our resources? E quais são nossos recursos? I'm passionate about basketball. Eu tenho uma paixão pelo basquete. I enjoyed playing basketball. Eu amava jogar basquete. I enjoy going to basketball games. Eu gostava muito de assistir jogos de basquete. I enjoy it when the Dallas Mavericks win a game. Eu amava quando o Dallas Mavericks, o time que eu torcia, ganhava um jogo. It's not all of that often, but when it happens, I'm excited. Não era muito frequente, mas às vezes ganhava. And so, what if I said, I'm going to play professional basketball? Eu me perguntei, por que será que eu não posso ser um jogador profissional de basquete? I'm passionate about it. Eu tenho muita paixão pelo I basquete. enjoy it. Eu amo o basquete, eu me divirto com o basquete. But then they said, how high can you jump? E aí eu comecei a me perguntar, o quão alto eu consigo saltar? I go about this high. Mas só um pouquinho. Yeah. Can you shoot a 3-point shot? Me perguntaram, você consegue fazer um arremesso de 3 pontos? No. Não. I can make a layup. Eu posso tentar fazer uma bandeja. Can you dunk a ball? Você consegue fazer uma enterrada? I can touch the net. Eu consigo mal encostar na rede. Are you very fast? Você é rápido? Look at me. Aí olhe para mim. Of course not. Sem chance. I may be passionate about something that I'm not good at. Pode ser que eu seja apaixonado por uma coisa e eu não seja bom nessa coisa. You have some of the best musicians I have ever heard. Vocês têm aqui no seminário alguns dos melhores músicos que eu já ouvi. I love hearing them sing and play. Eu amei aqui vê-los cantar e tocar. And dance. E dançar. But if I joined them, mas se eu me unir a eles, it'd be bad. Vai ser uma má ideia. Because I'm not good at that. Porque eu não sou bom nisso. It's important for us to know what we're passionate about. Então é muito importante primeiro sabermos a nossa paixão. But also what we are good at doing. E também aquilo no que somos bons. And when we have the resources to do what we need to do. E ter os recursos que precisamos ter para fazer aquilo acontecer. A lot of churches are complacent churches. Algumas igrejas
I'm sorry, complacent. complacent. They're Algumas igrejas são igrejas inertes, they never ask the right questions. que nunca fazem as perguntas certas. They set their goals and their visions more based on bravado than from understanding. Estabelecem seus alvos e estratégias muito mais na motivação, na empolgação, do que na compreensão. This is most evident in churches' mindless pursuit of growth. E isso geralmente acontece em igrejas que querem crescer por estratégias irrefletidas. We want to get more people in the building, Queremos simplesmente ter mais pessoas vindo ao nosso templo, more money in the plates, e mais dinheiro na caixinha, more people in the baptistry. mais pessoas no batistério. I hear people say they must be doing the right thing because they're getting bigger. E alguém pode dizer, eles devem estar fazendo a coisa certa porque estão crescendo. Well, Maracanã Stadium must be doing the right thing. Então outras religiões também podem estar fazendo a coisa certa, porque algumas religiões também crescem. That doesn't mean that God is blessing them. Mas isso não significa que Deus os está abençoando. How do we learn how to ask the right questions about what God has called us to do? E como devemos então aprender a fazer as perguntas certas acerca daquilo que Deus quer que façamos? Where are you at your best? Também eu quero perguntar-lhe, quando você está no seu melhor? Ou onde você é o melhor que você pode ser? The principle of the three circles is not a goal to be the best. O princípio desses 3 círculos não é um alvo para ser o melhor. It's not a strategy to be the best. Não é uma estratégia para ser o melhor. It's not an intention to be the best. Não é uma intenção de ser o melhor. Not a plan to be the best. Nem um plano para ser o melhor. It's an understanding of when we are at our best. É apenas uma compreensão de quando nós estamos no nosso melhor. Vision can emerge from suffering. Muitas vezes a visão pode surgir do sofrimento. Martin Luther King Jr. is one of my heroes. Martin Luther King Jr. é um dos meus heróis. There was a lot of racism in the United States. Na época dele havia muito racismo nos Estados Unidos. And unfortunately, much still continues. E infelizmente ainda existe muito racismo. Laws were not fair. As leis não eram justas na época dele. People were treated differently because of the color of their skin. As pessoas eram tratadas de maneira diferente conforme a cor de sua pele. Martin Luther King Jr. was a Baptist preacher. Martin Luther King Jr. era um pastor batista. It would have been easy for him to say, "This problem is too big for me." Teria sido muito mais cômodo se ele pensasse que aquele problema era muito maior do que ele. I hope someone will come along and do something about it. Ele poderia ter dito, eu espero que um dia alguém venha e cuide desse problema para mim. But that's not what he said. Mas não foi isso que ele pensou. He had a vision for a world when people are not judged by the color of their skin. Ele teve uma visão, ele enxergou no futuro um mundo no qual as pessoas não seriam julgadas pela cor de sua pele. He could see that day, Ele concebeu aquele dia, even though he knew he may not ever see it in person. ainda que ele pudesse pensar que não seria capaz de ver aquele dia com seus próprios olhos. He said, "We've got some difficult days ahead." Ele disse, nós temos alguns dias difíceis pela frente, He said, "But it doesn't matter with me now." mas não importa para mim agora, He said, "I've been to the mountaintop, porque eu estive no topo da montanha, and we as a people will get to the promised land." e nós, como povo, vamos chegar à terra prometida. It cost him his life, E isso custou a vida dele, but he made a difference. mas ele fez a diferença. I'm not quite through. Tell them that. Would you, as we continue, why don't you stand for a while and let's continue this while you're standing. Eu queria pedir para vocês ficarem em pé um pouquinho. Yeah. Okay. Don't get your hopes up. We're not there yet. Mas não tem esperança de que terminou, porque ainda não chegamos ao fim.
but we need a few minutes to stretch. Ok, mas só para vocês se esticar um pouquinho antes da gente continuar. The third practice is to challenge the process. A terceira prática é desafiar o processo. How do we challenge what's going on before us? Como nós podemos desafiar aquilo que acontece diante de nós? Leaders must challenge the process by Líderes precisam desafiar o processo. asking, how do we keep the memories? This may not make sense to you, but how do we keep the memories but leave the Yeah, memorabilia it makes behind? sense. Okay, yeah. How do we keep the memories but leave the memorabilia behind? Como podemos valorizar a história da instituição e ao mesmo tempo deixarmos a velha mobília para trás? I've been the pastor of 3 or 4 churches that were over 100 years old. Eu já tive o privilégio de pastorear umas 2 ou 3 igrejas que tinham mais de 100 anos de idade. I felt like some of the people who started the church were still there. E eu tinha a impressão de que algumas pessoas que começaram a igreja lá atrás ainda estavam vivas. Some of them love to say, "We never did it that way before." E algumas delas gostavam muito de dizer: nós nunca fizemos dessa maneira. The 7 last words of a church. I'm sorry. We never did it that way before. The 7 last words of a church. A gente nunca fez isso antes. We want to honor the past. Nós queríamos honrar o passado. We want to learn the stories. Nós queríamos aprender daquelas histórias antigas. But how do we honor the past and yet reach out for the future? Mas como nós podemos ser capazes de, ao mesmo tempo, honrar o passado, mas olhar para o futuro? I've seen here on campus, you've honored those like the Bagbys and the Hatchers and others who've been the leaders of Brazilian Eu Baptists. estive ali no centro Bagby e percebi que vocês fazem questão de honrar as pessoas do passado, como os Bagbys, por exemplo. That's wonderful. Isso é maravilhoso. But right here is the future of Brazilian Baptists. Mas aqui está o futuro dos batistas brasileiros. How can we learn from them? Como podemos aprender deles? But how can God use you to do something newer Mas como podemos também aprender de Deus algo novo que precisamos fazer hoje? and continue that impact, E continuar todo esse impacto, being true to the principles of Scripture, sendo fiéis aos princípios da Escritura, but reaching people who've never responded to the hope of Christ? a fim de alcançarmos pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Leaders must challenge the process. Líderes precisam desafiar o processo. Feel free to sit whenever you want to sit. Agora você pode ficar livre para sentar-se quando quiser. We need to see where change is happening. Nós precisamos ver as mudanças acontecerem. This area has not always looked like this. Essa área nem sempre se pareceu como está agora. Many churches are in the same location, but the neighborhoods around them have changed significantly. Muitas igrejas continuam naquele mesmo prédio, naquele mesmo lugar, mal percebendo que toda a vizinhança já mudou bastante ao seu redor. Leaders must challenge the process. Líderes precisam desafiar o processo. What are the changes that are happening in your world that are social? Quais mudanças têm acontecido à sua volta do ponto de vista social? What are the political Quais changes? foram as mudanças políticas, What are the technical changes, technology? tecnológicas ou técnicas, What's changing among the economy? econômicas And what artistic changes are happening? e mudanças artísticas também? Our churches are singing and doing music in ways that are honoring to the Lord, but oftentimes different from how we've done it in the past. Algumas igrejas estão louvando a Deus, estão exercendo a música nos cultos de uma maneira que pode ter significado no passado, mas hoje está muito diferente da cultura à sua volta. I believe effective leaders must be students of the culture. Eu creio que líderes eficazes precisam estudar a cultura também. Don't adapt cultural values, Não para adaptar os valores culturais para dentro, but understand cultural changes. mas para compreender as mudanças culturais. How can we be relevant to change without compromising biblical truth? Como podemos ser relevantes diante dessas mudanças sem comprometer os princípios bíblicos? How do we anticipate change? E como podemos antecipar mudanças?
What major changes do you think are going to happen in the next 10 years? Por exemplo, quais são as principais mudanças que você consegue enxergar que vão acontecer nos próximos anos? How will that affect your ministry? E como elas vão afetar o seu ministério? How can we lead our teams to create the future instead of waiting for pressures that shape us? Pergunta interessante. Como nós podemos fazer com que nossa equipe lidere o futuro, crie o futuro, em vez de apenas reagir àquelas mudanças externas que vão nos pressionar daqui a pouco? This may be unreasonable, Talvez pareça não razoável para você, pareça estranho para você. but how can leaders be ahead of the change instead of always behind the change? Mas como os líderes podem estar à frente das mudanças em vez de estar atrás delas, apenas reagindo a elas? I think leaders must be willing to take risks. Eu creio que líderes precisam estar dispostos a assumir riscos. We need to honor these people who take risks. E precisamos honrar essas pessoas que assumem riscos. We need to analyze what is. Precisamos analisar tanto a falha quanto o sucesso. I want staff members around me who will make mistakes. Eu quero na minha equipe que haja membros que vão cometer erros, They're willing to try something new. porque eles estarão dispostos a fazer algo novo. They're not afraid they're going to get fired. Eles não vão ficar com medo de serem demitidos por se arriscarem. We've got to experiment. Nós precisamos experimentar. We've got to take risks. Nós precisamos assumir riscos e testar coisas novas. Now, if they keep failing, we fire them. Mas aí But I want risk takers on my team. Mas eu quero que sejam pessoas que assumam riscos na minha equipe. What are the practices of exemplary leadership? Aqueles círculos de novo, vamos voltar lá, as 5 práticas da liderança. These last two are building a team. How do we build a team? E as 2 últimas são como nós construímos uma equipe. We must enable others to act. Precisamos permitir que outros atuem. We cannot transform culture by ourselves. Nós não podemos transformar a cultura sozinhos. It takes a team. É necessário uma equipe. In Exodus 18, 17 and 18. Just read. Em Êxodo 18, 17 a 18, palavra de Jetro a Moisés. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Collaborate with others on your team. Seja colaborativo com outros na sua equipe. Leaders cannot make extraordinary things happen by themselves. Líderes sozinhos não conseguem realizar coisas extraordinárias. Jesus didn't just show up and preach and teach and go back to heaven. Jesus não apenas apareceu do nada, ensinou e pregou e foi embora. He spoke to the thousands, Ele falou a milhares de pessoas, but he discipled the 12, mas ele discipulou aqueles 12, helping them to continue the work that he began while he was on earth. ajudando-os a dar continuidade ao seu trabalho aqui na terra quando ele voltou ao Pai. How do we build a successful team? E como nós podemos construir essa equipe bem-sucedida? Let me share some simple truths from successful leaders. Eu vou compartilhar com vocês algumas verdades simples de líderes de sucesso. These have been very helpful to me. Isso tem sido muito útil para mim. Don't begin with what, but begin with who. Não comece com quem, ou melhor, It's not what am I going to do, but who is going to do this with me. corrigindo aqui, a questão não é o que você vai fazer, mas com quem. Let's imagine that your whole team is on a bus. Imagine que sua equipe esteja dentro de um ônibus. The important thing is to get the right people on the bus. A coisa mais importante é colocar as pessoas certas dentro do seu ônibus.
If you get the wrong people on the bus, it's going to be chaos, even if you're going in the right direction. Se você colocar as pessoas erradas dentro do seu ônibus, vai ser um caos completo, ainda que o ônibus esteja indo para a direção certa. I don't want to ask people to be on my team if I have to manage them or motivate them. Eu não quero que as pessoas estejam no meu time se eu tiver que sempre ter que motivá-las. I want those who are motivated within themselves. Eu quero aquelas pessoas que sejam automotivadas. Here's some enabling ideas. Aqui são algumas ideias úteis. Use the pronoun we, not the pronoun I. Sempre use o pronome nós em vez de eu. I hear pastors saying, my church, Eu ouço pastores dizendo minha igreja, my staff, minha equipe, my deacons. meus diáconos. It's not the preacher's church. Não é a igreja daquele pregador. And thank goodness it's not the deacons don't belong to E them. graças a Deus também não é a igreja daqueles diáconos. We didn't go to the cross. Não fomos nós que fomos até a cruz. It's Jesus' church. É a igreja de Cristo. But on your team say we, not I or me. Então, diga sempre nós, referindo-se à sua equipe e não a si mesmo. We need to ask questions and listen and take advice. E também nós precisamos fazer perguntas, escutar e tomar conselhos. When leaders do all the talking, all of the rest of the staff are frustrated. Quando só o líder fala o tempo inteiro, ele frustra a sua equipe. We need to stop talking and start building relationships. Nós precisamos parar de falar e começar a construir relacionamentos. The fifth practice is encourage the heart. E a quinta prática é encoraje o coração. Everyone wants to feel that they're part of the team. Todo mundo deseja sentir-se parte da equipe. Everyone wants to feel that their contributions are valuable. Todos querem sentir que a contribuição delas foi útil para a equipe. We need to work on communication. Nós precisamos trabalhar bem na comunicação. We need to brag on each other. Nós precisamos nos orgulhar e dar o crédito uns aos outros. Give credit to other people on the team. Dê crédito a outras pessoas na sua equipe. Celebrate their victories. Celebre a vitória deles. Give public attention to them. Dê atenção pública às pessoas de sua equipe. Encourage the heart of your team members. Encoraje o coração dos membros da sua equipe. How do we learn how to live with courage? E como nós podemos aprender a viver com coragem? Hebrews 12, 1 through 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Vou ler Hebreus 12, de 1 a 3. 12, 1 through 3, okay. Aham. Achou ali? Vivendo com coragem. Well, just to summarize, we have a cloud of witnesses around us. Aquele texto que diz que temos uma nuvem de testemunhas Some ao who live nosso before redor. us, Aqueles que vieram antes de nós. some who come after us. Aqueles que virão depois de nós. But Jesus, we must fix our eyes on Jesus. Mas nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus. He suffered the cross Ele sofreu a cruz for the joy that was still in front of him. por aquela alegria que estava proposta a ele. We must be willing to expect opposition. Nós devemos esperar que haja oposição contra nós. And when we get criticism, we need to consider the source. E quando nós recebemos uma crítica, precisamos considerar de onde ela está vindo. Anytime we bring about change, we will be criticized. Toda vez que trouxermos alguma mudança, nós seremos criticados. And I'll be honest with you, E eu vou ser honesto com você. I've deserved quite a bit of the criticism. Muitas das críticas que eu já recebi, eu mereci. I want to listen if the source is a trusted source. Mas se aquela fonte de crítica é uma fonte confiável, eu quero escutar aquela crítica. Maybe my decision is not the best decision. Pode ser que a decisão que eu tomei não tenha sido a melhor decisão. My plan may not be the best plan. Talvez o meu plano não tenha sido o melhor plano. We just need to consider the source. Mas nós precisamos, ao ouvir uma crítica, considerar
a fonte daquela crítica. I want to give you some advice my dad gave me. E eu quero compartilhar com vocês um conselho que eu recebi de meu pai. My dad was a pastor. Meu pai foi um pastor. When I became a young pastor, E quando eu me tornei um jovem pastor, this is what my dad told me. isso foi o que meu pai me disse. When people criticize you, if they knew the whole story, they probably wouldn't. Quando as pessoas criticam você, se elas conhecessem a história toda por trás daquilo, não o criticariam. But then he said, when people praise you, if they knew the whole story, they probably wouldn't. Mas da mesma forma, quando as pessoas elogiam você, se elas soubessem a história toda, provavelmente não elogiariam. Don't give much attention to criticism or praise. Não dê muita atenção tanto à crítica quanto ao elogio. Some of you are brand new students here tonight. Há alguns aqui estudantes que começaram essa semana aqui hoje à noite. God is calling you to a very special opportunity. Deus está chamando você a uma oportunidade muito especial. I've been a pastor for more than 50 years. Olha, eu tenho sido um pastor, eu sou um pastor há 50 anos. It is the greatest calling God could have ever given me. É o maior e mais excelente chamado que Deus poderia ter me dado. I wouldn't trade my experiences to be the richest man in America. Eu não trocaria as experiências que eu tive como pastor, nem se eu fosse o homem mais rico dos Estados Unidos. I wouldn't trade it for being the most famous person in the world. Eu não trocaria isso por ser o homem mais famoso do mundo. And I'm so excited about this journey that you're on. E eu estou muito animado com essa jornada na qual vocês estão. God has a kingdom assignment for you. Deus tem um lugar, um papel no reino dele para ser ocupado apenas por você. Ask him to burn that desire in your heart. Pergunte a Deus, ou peça a Deus, melhor dizendo, peça a Deus por um fardo no seu coração, um peso de coração que só você vai cumprir. Take advantage of this incredible seminary. E aproveite esse seminário incrível que temos. Become the best follower of Christ you can possibly be. E se torne o melhor seguidor de Jesus que você conseguir ser. And God will use you to make a difference for all E eternity. Deus vai usar você para fazer uma diferença que vai durar toda a eternidade. Dios abençoe.